Olá, você está na comunidade Atma. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista e estudioso aqui. Nesse vídeo é para refletirmos sobre a sincronicidade da natureza, o nosso comportamento, nosso comprometimento e como que podemos nos comunicar com a espiritualidade de uma forma mais limpa possível. Esse vídeo ele foi pensado porque de uns tempos para cá eu ouvi muitas pessoas perguntando isso, né, depois que eu comecei a declarar mais os conselhos do mentor, como que eles são bem assertivos nos conselhos que eles trazem. E aí vem sempre aquela dúvida, como que eu posso conversar, né? Como que eu posso entender? Eu começo dizendo que o outro lado, ele não se comunica conosco através de palavras, como eu estou fazendo aqui. É uma visão muito mais simbólica. Tanto que se eu fosse comparar para que você entenda, é como você comparar o inglês com o hieroglifo. O hieroglifo é uma linguagem simbólica egípcia muito antiga que você consegue expressar muita coisa num símbolo. Enquanto o inglês, ou o português nem tanto, mas o inglês, essas línguas mais simplificadas, elas perderam tanto a profundidade que você precisa fazer 50 volumes para expressar o que um hieroglifo tá querendo dizer ali. Então ali você começa a perceber a necessidade de abstrair um pouco a mente, né? De abstrair o entendimento, de entender que existem coisas além daquilo que eu estou vendo. E isso também exige reflexões. Por exemplo, a nossa mente, o nosso cérebro físico, ele tem a capacidade de diferenciar as coisas. Vamos dizer, isso aqui é um mouse, isso aqui é uma garrafa. Você consegue ter essa consciência para diferenciar uma coisa da outra, né? Mas observa que o nosso cérebro ele não tem a capacidade de diferenciar verdades de mentiras. Para isso, você precisa buscar um contexto, investigar, se aprofundar, tentar entender o que está acontecendo, para daí sim você chegar a uma conclusão se aquilo é verdadeiro ou falso. Então veja que isso envolve abstrair a mente, analisar todos os detalhes possíveis, e quanto mais detalhes você puder observar e conseguir elaborar, melhor será a sua conclusão. E menor será a possibilidade de erro, né? Então, considerando isso, observe. A espiritualidade ela tem muitas formas de falar com a gente. Se você for considerar as culturas religiosas, os dogmas religiosos, especialmente aqueles orientais, você vai perceber que eles falam de diversos corpos, né? Corpo físico, corpo onírico, corpo átmico, corpo espiritual, corpo astral. Aqui entra um pouco a confusão. Eu preciso dar essa introdução para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Muito bem. Nós temos o corpo físico, cérebro. Tá. Quando você traz um conhecimento mais sutil, mais espiritual, observa. Há quem diga que a matéria não existe e que ela é uma ilusão, que ela é uma matrix. Se você for dizer isso aos olhos da percepção da espiritualidade, de fato a matéria é uma ilusão. Mas nós estamos encarnados num corpo físico. Então eu tenho um corpo espiritual, tá, mas eu também tenho um corpo físico e na maior parte do tempo eu estou presente no corpo físico. Então, para que eu faça essa afirmação de que a matéria não existe, eu estou cometendo um erro, porque ela existe. Eu estou encarnado na matéria. Se eu não tivesse um corpo físico, daí sim essa afirmação faria sentido. Então é importante nós entendermos para nos nortearmos. Porque se nós acreditamos que a matéria é uma ilusão estando nós num corpo físico, isso gera meio que um parafuso no nosso cérebro, porque ele vai pensar, ué, tá, como que é possível estar e não acreditar que está? Então, isso é passível de levar o cérebro a uma dificuldade de processar e diferenciar verdades de mentiras. Porque se você pega um conceito, não entende o que ele significa, aplica na sua vida sem perceber aonde ele vai te levar, você acaba confundindo sua cabeça. Ao longo do tempo, a sua mente começa a ficar preguiçosa para diferenciar as coisas. Porque se é tudo ou se é nada, ou se isso é igual àquilo, se todos somos um, então
Acabou, não tem mais o que pensar. Viemos todos do mesmo lugar, a matéria não existe, pra que que eu tô aqui? Por que que eu vou me esforçar? Então, o que eu tô tentando trazer pra vocês é como que uma crença tão simples pode prejudicar o comportamento, né? Então, é um exemplo para vocês perceberem como isso funciona. Então, ter essa comunicação espiritual abrange muitas questões. Quando você está num estado de meditação pleno, respiração, a respiração é crucial para isso. Hoje eu estou praticando muito isso. Vem o estresse, que nem vocês sabem, eu trabalho em mercado, atendendo pessoas. Tem horas que é um saco. Mas aí você respira, presença. Claro que eu não vou fechar o olho, senão o cliente já vai achar que eu tô bravo com ele, né? Na sua descrição, tranquilidade. O simples fato de você respirar direito permite que você se acalme. Então, quer dizer, eu não posso mudar o que está acontecendo aqui, eu não posso mudar a situação. O meu estresse não vai diminuir essa fila. Então, o que que eu faço? Eu olho para dentro, o que que eu posso fazer? Me acalmar. Então, eu vou voltar a minha atenção às coisas que eu posso fazer. Qualquer coisa que seja diferente disso vai me estressar mais ainda, porque eu vou tentar controlar o incontrolável. Vou estar me iludindo, né? Pois bem, então quando você está nesses momentos de meditação, você começa a perceber, né? Vem sons na cabeça, letras de música, cenas, cheiros, mesmo que sejam cheiros que apenas você esteja sentindo. Pode vir frases também, mas eu fui observando na minha percepção que as frases, elas vêm quando você vai desenvolvendo o intelecto. Então você vai lendo, vai aprendendo novas palavras, vai entendendo o idioma onde você está. Então, quando você começa a ter contexto sobre o seu eco existencial, a comunicação começa a ficar muito mais rica, porque eles podem trazer muitas coisas com uma cena na sua cabeça, porque você já tem bagagem para interpretar esses sinais. E isso também envolve uma crença que recentemente eu adquiri consciência que eu não tinha consciência, que pelo simples fato de nós desaprovarmos uma pessoa, nós desaprovamos tudo que ela faz. Nem sempre é assim. Às vezes a pessoa ela pode ter uma índole meio duvidosa, mas de vez em quando ela pode soltar uma pérola, algo que é proveitoso. Então cabe a mim ensinar o meu cérebro que uma coisa é quem ela é, outra coisa é o que ela está fazendo. Se o que ela está fazendo agrega, por que eu vou descartar só porque eu não gosto dela? Então eu preciso extrair aquilo que faz sentido daquilo que está acontecendo. Então isso também é visão simbólica. Espiritualidade também trabalha dessa forma. Também aprendi muito isso no xamanismo, fazendo sessão com ayahuasca, observando as pessoas, estando ali junto, dando assistência. Então você começa a perceber coisas ali que são além do físico. Eu estou tentando trazer em palavras, mas é um estado de espírito, literalmente. Então essa comunicação espiritual requer essa consciência espiritual, de ter essa compreensão. Uma coisa é meu cérebro, meu corpo, outra coisa é o meu corpo espiritual. Exemplos que eu posso oferecer, e eu acredito que só vai entender quem já teve uma experiência assim. Às vezes vem algo na sua cabeça, uma ideia, e ela faz tanto sentido, mesmo que as pessoas desaprovem, falem, porque é difícil, porque vai dar trabalho, porque não sei o quê, mas alguma coisa em você valida aquilo. Essa ideia, ela é tão sutil e ela é tão forte que meio que ela obriga o teu corpo a fazer. Então ali você começa a entender, essa vontade não vem do corpo, porque se viesse do corpo, o corpo já teria criado uma opinião contrária, teria neutralizado aquela ideia para que ela não pudesse se manifestar. Mas quando é o corpo espiritual que impõe uma ideia, o corpo não tem muito o que dizer, porque ele precisa desenvolver argumentos para poder refutar aquela ideia. Né? Uma coisa que, né? Então, quando você tem aquela ideia, você sente que faz sentido intuitivamente falando, porque a intuição também é uma questão muito simbólica. Você começa a perceber que realmente eu não sou o corpo. Mas não quer dizer que esse corpo não é uma ilusão. Ele é real, ele existe na matéria, ele está aqui, eu estou aqui sentindo ele. Mas eu entendo que não, ele não é tudo o que existe. Então, veja, não se trata de exclusão, se trata de abstração. Então, o nosso cérebro, ele é muito assim, de generalizar. Se não é isso, é aquilo. Então, não tem como você
casar coisas que aparentemente são antagônicas. Nosso cérebro não tem essa abstração. Então, isso, de novo, exige aprofundamento de consciência. Em cima desse processo também, eu vejo assim que, como eu havia explicado em outra ocasião, a minha concepção de espiritualidade, ela mudou demais. Porque por diversas vezes eu percebi o meu mentor ele se ausentar em alguns momentos. E eu acreditava que espiritualidade, ela sempre estava do seu lado. Até que eu comecei a entender que se você vai pro abismo, qual ser que busca compreensão, divino, amor, comprometimento, com virtudes, por que raio de diacho ele vai pro buraco junto com você quando você quer ir pro buraco? Então seria um suicídio. Por que ele faria isso? Então nós temos essa visão romântica de acreditar que, independente do que aconteça, sempre teremos por perto. E a gente vê que a verdade não é essa. Se você cria um problema, você que resolva. Agora, quando ouvimos isso, o que a gente pensa? Ah, então quer dizer que a espiritualidade me abandona? Não. Ela oferece assistência. Ela não vai te dar instrumentos para que você dependa dela. É uma coisa muito diferente da outra. Você procurou, você que resolva, você criou o problema, você que vai atrás da solução. Nós vamos te oferecer uma assistência, vamos lá, levantar, ajuda, traz um conhecimento, ó, estuda isso daqui, analisa isso daqui, observa, expande a tua consciência, adquire domínio sobre o teu problema e resolve o teu problema. Porque do contrário é o quê? Você está mimando o indivíduo. Eu também passei muito, muito com isso com as pessoas. De eu perceber por mim mesmo, que não foi nenhuma questão, já haviam me falado, mas eu vivi isso na pele para constatar isso. Que você pode oferecer recurso, conselho, tempo, dedicação, paciência para uma pessoa e ela simplesmente não querer se comprometer com as coisas. Porque ela pode não pensar isso propositalmente, mas algo nela tem isso. Ah, ele vai fazer mesmo, ele tá ali mesmo, então qualquer coisa eu falo com ele, ele resolve. E eu não percebia que isso estava errado, né? Tava errado porque privava o tempo que eu poderia dedicar a uma causa de fato boa para poder despejar meu tempo numa coisa que não tinha solução, porque aquela pessoa não queria aquela solução. E eu falo isso até por mim também, de eu perceber como que eu também fazia isso. E um outro movimento interessante é percebermos que eu falo que eu percebi isso em mim também. Quando eu percebi, é que nem eu falo aqui, né? Nós temos que ter humildade para entender que não estamos prontos. Prontidão é um estado muito difícil de se alcançar. Tava trabalhando no mercado num dia desses, eu tô aprendendo muito lá. E aí eu tava lá fazendo meu serviço administrativo, e daí o caixa tava cheio de gente, só tinha a moça lá. Aí vem na minha mente, vai ajudar ela. E eu confesso que eu não tava tão atarefado e ela tava corrida. E eu ficava, não, mas o meu trabalho é administrativo. Só veio na minha mente. Nós precisamos de uma pessoa que passe a compra, não de uma pessoa que lance notas. Então, faça aquilo que é necessário, não aquilo que é desejado. Você já não aprendeu a diferenciar uma coisa da outra? Então, ali eu fui percebendo que era um treinamento. A vida age dessa forma. Muitas vezes nós nos restringimos a fazer as coisas que nós queremos e não percebemos que a vida pede algo diferente de nós do que a gente está fazendo. Isso não descaracteriza a minha função, não tira o direito que eu tenho de exercer aquele papel. Mas naquele momento, em caráter de exceção, aquilo era necessário da minha parte. Então, qual é a conclusão ali que você pode chegar? Quando nós falamos de um processo de cocriação que nós queremos que a nossa vida dê certo, existe uma crença financiando que o mundo tem que me servir. Mas quando se trata do progresso do outro, da ascensão do outro, da construção de vida do outro, ele que se vira. Eu não vou ajudar. O que ele está fazendo é problema dele. Mas quando a causa é para mim, daí não, eu preciso de ajuda, eu preciso de pessoas para me ajudar. Quando eu percebi isso em mim, doeu. Que eu falei, realmente é assim. Então, ver que esse sentido de competitividade, ele é tão profundo que é difícil de enxergar. Então, se nós pararmos para observar, a natureza vai dizer o que ela precisa. A título de exemplo, eu não sou de falar dessas coisas, mas só para vocês entenderem. Certo dia eu estava vindo embora do serviço, estava tarde já, e eu passei na rua e tinha uma pessoa sentada na rua, um mendigo.
E eu fui andando e vendo na minha mente, você jura que você vai fazer de conta que você não viu aquilo? Aí eu, ai, eu tô cansado, quero ir embora. Eu não tenho dinheiro, né? Como é que a nossa mente é fogo, né? Eu não tenho dinheiro. Mas ninguém tá falando pra você dar dinheiro, tá falando pra você dar teu tempo, volta lá. Falei, ai, não. Falei, tá. Porque eu pensei comigo, eu tô comprometido, eu preciso validar o que eu tô escutando. Então eu fui lá, aí eu voltei, conversei, fiquei lá um tempão conversando, até que eu falei, gente, aprendi muita coisa ali. Eu menosprezei uma pessoa por aquilo que ela me aparentava. Então, quer dizer, eu julguei a obra de um autor pelo que eu acreditava em relação a ele. O que é isso? Preconceito. O que- Aí eu posso ter vergonha de admitir uma coisa dessa. Em 2025, eu, estudando todos esses anos, admiti que eu fui preconceituoso. Dói, lógico que dói. Mas um diz a verdade vos libertará. Então eu tô aqui abrindo o coração pra vocês, dizendo que somos humanos, somos duais. Às vezes nossas emoções nos levam a pensar e querer coisas absolutamente egoístas, mas aí nós temos que voltar a nossa atenção pro espiritual. Gente, eu tenho que entender, esse corpo tem manias? Tem. Esse corpo fica ali embriagado com emoções, fazendo um monte de bobagem, se deixar ele faz. Então tem que ter alguma coisa ali observando e falando, não, por que não? Não é que você não pode. É porque se você fizer, vai acarretar isso pra sua vida. Você quer isso? Não, não quer, então tá bom. Então é por isso. O que é isso? É consciência. Você superou a vontade de querer fazer aquilo. Então não foi castigo, não foi no sentido de segurar o monstro que há em você, foi no sentido de domesticá-lo. Então isso daí envolve o quê? Convicções, virtudes que você está tentando praticar, colocar para dentro de você. Então se você tem esse comprometimento com a verdade, com Deus, como muitas pessoas dizem que tem, essa visão ela é imprescindível. Como que a pessoa vai falar que eu amo Deus, estou servindo a Deus, só pensa nela, no que ela quer, no que ela busca? Então eu digo, gente, isso é cansativo, muito cansativo. Então, o propósito desse vídeo foi para trazer consciência sobre aqueles que gostam de ouvir o que eu estou dizendo ali, para que reflitamos sobre isso da melhor maneira possível. Vocês sabem que o meu papel aqui não é julgar e nem massagear egos, nem tramas de sombras, é trazer lucidez sobre as questões que eu percebo. E talvez doa em você, porque também doeu em mim, né? A refletir, enfim. É isso, pessoal. Eu agradeço pelo tempo de vocês, sem mais delongas. Agradeço de todo o coração e até a próxima.